Fala pessoal, tudo bem? Fernando Ferreira aqui, analista da Empíricos. Vim comentar sobre os resultados da Vale. Ela divulgou seu resultado do terceiro trimestre de 2022, que na minha opinião vai frustrar um pouco o mercado, tá? Eu acho que não foi um bom resultado, mas teve coisas positivas ali, eu acho que vale a pena a gente pontuar e entender, né, o que está se passando ali, qual é o cenário e se segue nossa recomendação ou não, né, no final das contas. Bom, é importante mencionar que ela fez sua prévia operacional, ela divulga antes, né, 10 dias antes. Então a gente já tinha uma noção de como tinha vindo a produção, as vendas, e agora a gente teve uma noção melhor sobre margem, sobre custo, despesa, outras informações, né? Mas eu acho que vale a pena a gente recapitular. Bom, sobre o que ela já havia divulgado na sua prévia operacional, a produção de minério de ferro alcançou 89,7 milhões de toneladas nesse trimestre, um crescimento de 21% em relação a 2022, o que tinha sido bastante positivo, muito em função do período mais seco ali no sistema norte da companhia. E na comparação com o trimestre anterior, tinha sido um crescimento de 1%, então isso foi bastante positivo, tá? E até faz a gente acreditar que ela vai conseguir bater o seu guidance de produção para o ano. Em termos de volume de venda, um volume de venda de 77,6 milhões de toneladas. Ou seja, você produziu, grosso modo, 90 e vendeu 78, né? Uma alta de 6% em relação ao trimestre anterior. É uma diferença grande, mas é normal para um terceiro trimestre, então não é uma fonte de preocupação, tá? Normalmente, no terceiro trimestre, tem uma maior estocagem em trânsito dos produtos ali da Vale, né, ao longo da cadeia, trazendo então essa abertura, esse spread, o que, na nossa opinião, vai ser ajustado no quarto trimestre desse ano. Bom, passando aí para o resultado, a Vale apresentou uma receita líquida de 10 bi de dólares, tá? Abaixo dos 11 bi que ela tinha apresentado no segundo tri, e o EBITDA de 4 bi, 1,5 bi abaixo do apresentado também no segundo trimestre. Tá? Muito em função da queda do preço do minério de ferro, né? Nesse trimestre foi de 92,6 dólares por tonelada, um recuo de 27% em relação ao mesmo período do ano passado. E aí, quando a gente destrincha aqui, né, o EBITDA, a gente tem também problema de custo, um custo mais elevado na cadeia aí ao longo desse trimestre, prejudicando as margens da companhia, prejudicando o EBITDA. Olhando por área de negócio, a mais representativa de fato é o minério de ferro, né? Então, desse 4 bi de EBITDA, 3,8 veio do minério de ferro, refletindo isso que eu falei mesmo, né? Então, essa queda de volume queda de preço e também aumento de custo. E a parte de metais básicos, que é onde o mercado nutre uma expectativa bastante grande por motivos de um eventual spin-off ou IPO da companhia, né? Justamente onde a Vale diz que tem oportunidade de extravar valor, decepcionou. Né? Então apresentou uma EBITDA de 364 milhões no período, uma queda de 40% em relação ao trimestre anterior. Né? Então, tanto o cobre quanto o níquel, mesmo apresentando crescimento de volume de venda, o preço caindo e também toda essa questão de custos logísticos aí prejudicando o EBITDA da companhia. Tá? O que eu gostaria de destacar como positivo? Além do fluxo de caixa livre ter vindo bem bom, né? Cresceu 1 bi nesse ano, então foi 2,3 no trimestre, explicado aí para melhora de capital de giro e é uma questão sazonal de imposto. Também vale destacar a conversão do que sai de EBITDA e vira caixa, né? Uma conversão de 54%, muito, muito positivo isso. Então, resumindo um pouco a história, o resultado foi ruim, foi aquém do esperado por nós, pelo mercado, mas a Vale é uma empresa que gera muito caixa, tem um histórico de boa alocação de capital, né? Está evoluindo bastante nesse sentido, fazendo desinvestimentos, tentando fazer o spin-off de uma área que ela acredita que gera bastante valor, e deve entregar, aí, na nossa visão, um dividend yield superior a 10% no ano que vem, né? Em 2023. Além disso tudo, negocia a um valuation bastante atrativo de 5 vezes lucro
um desconto de 24% em relação à sua média dos últimos 5 anos. Tá? Então, por conta, né, disso que eu estou falando, um cenário ruim, de curto prazo, dependente de uma recuperação da economia chinesa, o Xi Jinping vai abrir a economia lá ou não, né? Eles vão continuar em lockdown ou não. Lembrando que a Vale é muito dependente da pulsação da economia chinesa. Por outro lado, é uma empresa com forte geração de caixa, boa pagadora de dividendo e com múltiplo atrativo. Tá? Então, por conta desses fatores, a gente segue com o Vale em carteira e acompanhando o desenrolar dessas histórias, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.